Olá, este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Marina e hoje é a nossa quarta aula de prática penal. Na aula passada, nós iniciamos o estudo da resposta à acusação e dos elementos que compõem essa peça. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à análise da resposta, vamos revisar alguns dos elementos, mas de forma bem superficial, para a gente poder falar da absolvição sumária e encerrar a aula com a distinção entre resposta à acusação e defesa preliminar. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Só lembrando, pessoal, aqui, né, conteúdo das aulas anteriores, principalmente da aula passada, nós temos que a resposta à acusação, ela será apresentada após a citação do acusado. Então, cuidado com isso, pessoal. Vejam, a resposta é a nossa primeira peça de defesa no processo. Então, tivemos o oferecimento de uma denúncia ou queixa, o juiz decidiu no procedimento ordinário ou sumário, que nós estamos abordando aqui, por receber ou rejeitar essa denúncia ou queixa, e após ele receber, se ele entender pelo recebimento, ele determina a citação do acusado para apresentar a resposta à acusação, a primeira defesa dele no processo. Então, nós vimos que o cabimento da resposta à acusação é após a citação do acusado, para ele poder apresentar a defesa dele, os argumentos relativos à defesa dele. Nós vimos também, pessoal, o endereçamento, falamos do endereçamento, tomem cuidado com questão de incompetência do juízo, principalmente em questões do exame de ordem, que cai com frequência esse tema. Falamos da qualificação das partes, quais são as partes que eu posso falar que elas são legítimas a compor a parte ativa e passiva. Falamos do fundamento da resposta à acusação, 396 combinado com 396A, e paramos nos elementos relativos a essa resposta à acusação. Pessoal, quais são os elementos? O que eu posso apresentar na resposta à acusação? Nós abordamos um pouquinho desse tema. Na resposta à acusação, é mencionado no 396A que eu posso apresentar como teses de defesa, como argumentos ali, tudo que interesse ao acusado, tudo que interesse àquele indivíduo que está sendo imputado o crime. Então, aqui, pessoal, eu posso arguir nulidades, posso demonstrar que ocorreram nulidades aqui, ó, ou até mesmo alguns atos podem ter sido realizados de maneira equivocada, vamos supor uma citação equivocada, ou o recebimento da denúncia não deveria ter sido decidido pelo recebimento, e sim pela rejeição, diante das causas do 395. Então, eu posso arguir nulidades. Opa, passei aqui sem querer. Eita. Eu posso arguir nulidades e tudo que interessa a defesa desse acusado. Só que, pessoal, algumas teses podem não ser interessantes com relação à parte estratégica, com relação à questão estratégica da parte. Então, vejam, se eu alegar aqui tudo que interessa a defesa, eu poderia, de acordo com o artigo 396, alegar teses tanto de absolvição, que nós vamos ver agora no nosso próximo tema, que é chamado de absolvição sumária, porque o juiz ainda nem teve contato com as partes, que só vai ocorrer em audiência, mas eu posso também alegar teses vinculadas à desclassificação, à dosimetria da pena. Então, quando a gente fala que eu posso alegar tudo que interessa a defesa do acusado, é qualquer tese. Agora, será que é interessante mesmo alegar dosimetria da pena, redução, atenuante? Será que é interessante alegar eventual desclassificação aqui? Será que eu já tenho os elementos para isso? E aí é uma questão estratégica, pessoal, uma questão que vai depender muito da sua estratégia no processo. Mas o que eu vou passar para vocês é pelo menos uma visão geral a respeito do que pode ser alegado, a respeito das opções que vocês terão. Então, vejam, nós já falamos que podem ser alegados aqui eventuais nulidades, vícios. Eu posso alegar, inclusive, que a denúncia não deveria ter sido recebida, ou a queixa, se for um caso de queixa-crime, ela não deveria ter sido recebida e sim deveria ter sido rejeitada.
porque incidiu no 395. Pessoal, já é entendimento pacífico que o juiz pode, após a resposta à acusação, perceber que, de fato, incidia nas causas do 395, e ele vai declarar que o recebimento, ele vai reconhecer a nulidade do recebimento, e aí, diante das causas de rejeição previstas. Então, aqui, pessoal, o que o juiz pode entender, vou voltar na linha do tempo, só para vocês conseguirem visualizar. Vejam, ele pode entender que esse recebimento aqui, isso cabe ao advogado alegar, à parte alegar, que esse recebimento aqui foi inadequado, está equivocado. Então, que esse recebimento não deveria ter acontecido, que incidia ali nas causas de rejeição, ausência de justa causa, falta de pressuposto processual. Então, na sua resposta à acusação que está aqui, você pode alegar que teve uma nulidade na decisão de recebimento e pedir para que aquela denúncia ou queixa fosse rejeitada. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma decisão nesse sentido, em que é possível, sim, após o recebimento da denúncia ou queixa, após a apresentada resposta à acusação pelo advogado, é possível o juiz se retratar. Ele se retrata após arguido isso na resposta à acusação para rejeitar a denúncia ou queixa que ele havia recebido. Então, os tribunais entendem que isso é possível, sim, diante do procedimento que foi alterado em 2008. Então, aqui, pessoal, mesmo que não tenha configurado um caso de absolvição sumária, que a gente vai ver logo em seguida, ainda assim, o juiz pode voltar atrás e modificar a decisão de recebimento. Você alega isso na sua resposta à acusação, o adequado seria alegar como preliminar, então você alega como tese preliminar da nulidade do recebimento da denúncia ou da queixa, demonstra que aquele recebimento se deu de forma equivocada, uma vez que nós temos os elementos do 395, qualquer um deles, inépcia, por exemplo, a denúncia ou queixa não narra todos os elementos dos fatos, ela é genérica, e isso daí atinge, inclusive, a ampla defesa e o contraditório. Então, nesse caso, você pede para o juiz reconhecer que essa peça deveria ter sido rejeitada, mesmo que você esteja em resposta à acusação. Então, isso é possível, fica aí uma decisão, caso vocês queiram anotar o número aí da decisão, fica aí no material para vocês. Dando sequência, pessoal, nós falamos, então, que em resposta eu posso alegar que ela deveria ter sido rejeitada, mas eu posso alegar também aqui, em resposta à acusação, a absolvição sumária. Então, é possível, pessoal, que a parte aqui, que o advogado perceba que, no caso concreto, de acordo com os fatos narrados, o juiz não deve continuar o processo. Porque aqui, depois da resposta à acusação, essa peça vai para a mão do juiz e o juiz vai decidir, eu absolvo sumariamente esse acusado, ou então eu dou continuidade ao processo designando uma audiência. Pessoal, se ele entender que não há caso de absolvição sumária, ele vai designar audiência. Agora, cabe à parte apresentar os elementos se de fato incidir no 397, que são as causas de absolvição sumária. Vamos só lembrar quais são essas causas e quando o juiz pode absolver sumariamente aqui. Então, o 397 traz assim, pessoal, a redação. Após o cumprimento do disposto no 396A e seus parágrafos deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Então, alguma excludente da ilicitude prevista lá no 23, 24 e 25 do Código Penal. Nós temos legítima defesa, estado de necessidade, alguma das excludentes da ilicitude. 2. A existência manifesta, vejam que interessante, o legislador sempre repete essa questão de ser manifesta a causa excludente. Agora, nesse inciso 2, ele traz a causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Nós podemos ter aqui, pessoal, um erro de proibição, nós podemos ter uma coação irresistível, que aí exclui a culpabilidade. Então, no inciso 2, uma das excludentes de culpabilidade, menos inimputabilidade. 3, que o fato não constitui crime. Então, se o juiz perceber que aquela narrativa que o Ministério Público fez na denúncia não caracteriza o crime que o MP ou que o querelante, se for queixa-crime, está imputando, ele entende que é atípico,
Ou então, pessoal, aqui eu trouxe uma decisão para vocês, a gente vai ver logo em seguida, uma decisão a respeito da insignificância. O juiz pode entender pela insignificância, pela atipicidade material da prática, da conduta praticada de subtrair um objeto, e aí ele pode absolver sumariamente com fundamento no 397, inciso 3. Cabe, lembrando, nós não estamos falando aqui da ideia de discutir a decisão do juiz em si, nós estamos falando as teses que podem ser alegadas pelo advogado para que o juiz chegue a essa decisão. Inciso 4, cuidado aqui, pessoal, uma pegadinha grande para quem for prestar exame de ordem segunda fase. O legislador colocou as causas de extinção da punibilidade como absolvição sumária do 397. Então, se você estiver numa resposta à acusação, você é advogado, você examinando da segunda fase, pode alegar também extinção da punibilidade, tendo como consequência a absolvição sumária. Então, aqui, pessoal, em caso de prescrição, decadência, morte do próprio acusado, que são causas de extinção da punibilidade do 107, elas podem ser alegadas em resposta à acusação, requerendo que o juiz reconheça a absolvição sumária do 397, inciso 4. Tá? Então, aqui, nós vimos, vou voltar um pouquinho, nós vimos que eu posso alegar as rejeições da denúncia ou queixa, eu posso voltar ali, antes da resposta à acusação, analisar a decisão que o juiz recebeu, verificar se incide no 395 e pedir, olha, juiz, apesar de você ter recebido aqui a denúncia ou queixa, ela deveria ter sido rejeitada. Posso alegar isso na minha resposta à acusação. Posso também alegar a absolvição sumária. Só que o 396A, pessoal, traz para a gente que não só posso alegar rejeição, nulidades, absolvição sumária, mas tudo que interesse ao meu cliente. Ou seja, eu posso alegar também, além disso que a gente já comentou, outras teses. Teses como desclassificação. Olha, juiz, não foi furto qualificado, porque não tem o laudo de constatação do rompimento do obstáculo, ou foi furto simples, foi furto privilegiado, que a gente tem uma causa de redução da pena no parágrafo 1º. Então, eu posso alegar outras teses que eu entenda que sejam interessantes em benefício do meu cliente. Agora, só uma observação, pessoal, que eu acredito que seja aqui importante. No exame de ordem, e aí eu sempre trato dessa distinção, quando ela é relevante, entre prática penal mesmo, no escritório de vocês, e a prática penal do exame de ordem, da segunda fase. No exame de ordem, vocês vão alegar todas as teses que vocês encontrarem no enunciado. Então, encontrou desclassificação? Aleguem desclassificação. Encontrou redução de qualquer diminuição dessa pena? Aleguem, porque pode ser que o examinador lá da OAB da segunda fase, ele tenha colocado aquela tese de desclassificação, de uma redução lá na terceira fase da dosimetria da pena, como forma de você perceber que ao desclassificar o crime, ou ao reduzir aquela terceira, aplicar a causa de redução, é possível chegar a uma outra tese, até mesmo a uma eventual prescrição, ou ao desclassificar um crime para outro, é possível caracterizar ali a alteração da ação penal. Às vezes, um crime cometido mediante violência é de ação penal pública, mas se for mediante ameaça somente é de ação penal privada, e aí, eventualmente, lá no começo da ação, a vítima não ofereceu a representação. Então, nesse caso, você vai alegar, inclusive, diante da desclassificação, diante de demonstrar para o juiz que aquele crime não foi cometido com violência, e sim com ameaça. Nesse caso, você também vai chegar à decadência, que é uma extinção da punibilidade. Então, ao você pedir a desclassificação ou alguma alteração ali, demonstrando para o juiz que as alegações do Ministério Público não condizem com o crime que foi praticado, pessoal, nesse caso, o examinador pode querer que você chegue a outra causa do 397. Então, é importante, na segunda fase do exame de ordem, alegar tudo que vocês encontrarem como tese. É lógico que as teses não podem ser incompatíveis entre elas, mas isso fica aí como tema para uma outra aula e até mesmo uma outra disciplina vinculada só à segunda fase do exame de ordem. Agora, na prática, quando vocês estiverem no escritório de vocês, novamente, vocês podem alegar
tudo que interessa a defesa do cliente de vocês. Vocês podem alegar desde nulidade, absolvição, desclassificação, dosimetria, atenuante, redução de pena, o que vocês acharem que seja relevante. Mas, vejam, o juiz, quando ele analisa a resposta à acusação, pessoal, ele terá duas opções. Ou ele absolve sumariamente o seu cliente, ou ele absolve sumariamente o acusado, entendendo que o processo não tem por que continuar, ou ele vai designar audiência. Então, qualquer alegação que vocês façam vinculadas à redução de pena, vinculadas a eventuais atenuantes, ou mesmo a desclassificação de furto qualificado para furto simples, se essa desclassificação não gerar, consequentemente, a prescrição, ou até mesmo, que eu comentei com vocês, de um crime de ação pública para um crime de ação penal privada, se não gerar automaticamente a decadência, talvez nem seja interessante alegar aqui, pessoal, porque o juiz ou ele absolve sumariamente, ou as demais teses ele não vai analisar de imediato. Ele tem que designar uma audiência, na audiência aqui que eu coloquei como número 3, só para ter ideia quais são as opções. Então, ou ele absolve, ou ele marca audiência. E na audiência, a gente vai ter a instrução processual. O juiz vai ouvir as partes. Ele vai ouvir a testemunha de acusação, de defesa, interrogar o réu. Então, na audiência, você tem aqui toda a fase de instrução, que, inclusive, essas outras alegações que a gente pode fazer, como desclassificação, dosimetria da pena mais benéfica, tudo isso a gente pode deixar para alegações finais ou para os memoriais, que aí vai ser tema de uma próxima aula. Mas a ideia aqui, pessoal, é guardar algumas teses que não gerem absolvição sumária desse acusado. Então, se eu não tenho absolvição sumária, se eu não tenho nenhuma outra nulidade aqui que pode precluir, não tenho nada para alegar nesse sentido. Então, eu vou guardar essas teses para um momento mais adequado, para um momento estrategicamente melhor. Pensando aí que você vai alegar após a instrução, você vai alegar após a oitiva das partes, que podem, inclusive, acrescentar alguma coisa com relação à sua tese, à sua alegação, tá? Então, aí é uma questão de estratégia que cada advogado vai entender ou vai agir conforme acredite ser mais adequado para o cliente, para os interesses do cliente. Bom, para finalizar aqui, pessoal, só esse slide, o prazo da resposta é de 10 dias. Lembrando que esse prazo de 10 dias não é nada vinculado à juntada nos autos da citação. Não, é da citação do acusado, começa a contar 10 dias, prazo processual, tá? Eu trouxe para vocês também algumas decisões a respeito do reconhecimento dessa absolvição sumária. Então, nós vimos, pessoal, que a absolvição sumária pode ser reconhecida diante da excludente de licitude, de culpabilidade, salvo inimputabilidade, diante da atipicidade da conduta, ou ainda em razão de eventual extinção da punibilidade, que no 397 é apresentado como causa de absolvição sumária. Então aqui, pessoal, eu trouxe alguns casos em que a absolvição sumária foi reconhecida. Nesse primeiro, só vou ler a parte que seja mais relevante para vocês, tá? Nesse primeiro, foi reconhecida a absolvição sumária, diante, pessoal, da prescrição pela perda do prazo ali por parte do Estado para dar continuidade ao processo. Então, aconteceu a prescrição, a extinção da punibilidade pela prescrição, e o juiz reconheceu isso após a apresentação da resposta à acusação. O advogado alegou a prescrição em resposta à acusação e o juiz reconheceu como causa de absolvição sumária. Por que eu falei para vocês ficarem atentos com relação à segunda fase da OAB? Já foi cobrado numa resposta à acusação que o examinando alegasse a prescrição. E aí não basta, na segunda fase da OAB, pessoal, só como observação, não basta que eu alegue a prescrição e a consequente extinção da punibilidade do 107 do Código Penal. Quando tem a prescrição e eu vou alegar ela em resposta à acusação, eu preciso também pedir que o juiz reconheça a absolvição sumária, porque é causa prevista no inciso 4 do 397. É uma pontuação que é concedida pelo examinador, pela banca, só para vocês alegarem, para finalizarem a tese, falando, olha, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade e a absolvição sumária, pode
colocar os dois e absolvição sumária nos termos do 397, inciso 4 do CPP, tá? Então, cuidado aqui com relação à prescrição. Outra decisão aqui que reconheceu a absolvição sumária, pessoal, se deu em razão do princípio da insignificância. A parte que o acusado ele tinha subtraído ovos de Páscoa e caixas de bombons no supermercado. Os desembargadores aqui que analisaram o recurso do MP diante da absolvição sumária reconhecida pelo juiz, eles entenderam que não teve maior repercussão no patrimônio da vítima, que os bens, inclusive, foram restituídos ali, eles não conseguiram levar embora os objetos. Sendo assim, foi mantida a absolvição sumária que havia sido reconhecida pelo próprio juiz em primeira instância. Então, aqui foi mantida a absolvição sumária pelo princípio da insignificância, considerando a atipicidade com relação à conduta praticada. Pessoal, avançando um pouquinho mais, tomem cuidado com esse termo, a absolvição sumária do 397, ele é diferente do que é apresentado no 415 do CPP. Quando a gente fala no 397, o 397 ele é aplicado após apresentada a resposta à acusação pelo advogado do acusado. Apresentada a resposta à acusação, o juiz analisa se o advogado apresentou causas de absolvição sumária, ele vai analisar se é caso ou não de absolver sumariamente esse acusado. Agora, o 415, pessoal, ele também trata da absolvição sumária. Vejam, o caput do 415 trata assim: o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando. Vejam, é muito parecido com o 397, o 415. Em ambos os casos, a gente está falando de absolvição sumária, só que o procedimento e o momento processual são outros. Então, cuidado, pessoal. Após apresentada a resposta à acusação, o juiz poderá absolver sumariamente, vinculado lá ao 397. O 415, vocês irão usar esse pedido de absolvição sumária, vocês irão buscar o 415 para fundamentar a absolvição sumária do cliente de vocês, quando estiverem falando, tratando de um procedimento do tribunal do júri. Então, naquele procedimento dos crimes dolosos contra a vida, vocês podem sim requerer absolvição sumária, isso inclusive usando o 415 até lá nos memoriais, até lá nas alegações finais da primeira fase do procedimento do júri. Então, naquela primeira fase em que o juiz designou audiência, ouviu as partes e ele abre para alegações finais ou para apresentação de memoriais, nesse caso, pessoal, você pode requerer a absolvição sumária do acusado com fundamento no 415. Mas vejam, a gente está falando lá depois da audiência e especificamente no procedimento do tribunal do júri. Na primeira fase do tribunal do júri, tentando evitar, pessoal, que o juiz pronuncie o seu cliente, tentando evitar uma decisão de pronúncia ou até mesmo uma decisão de impronúncia ou desclassificação. Às vezes, para a defesa, ela consegue demonstrar que não é caso nem de pronúncia, que é quando o juiz encaminha para a segunda fase, para que aquele processo, para que aquele caso seja julgado perante o conselho de sentença, perante os jurados. O advogado quer demonstrar que também não é caso de impronúncia, que é quando o juiz não tem prova suficiente nem para pronunciar e nem para absolver. Ele fica ali aguardando novos elementos. Então, esse processo, ele não se convenceu ainda se é crime doloso contra a vida, se tem alguma excludente, ou se é crime diverso, que não seja doloso contra a vida. Então, o juiz impronuncia, ele aguarda novos elementos. E o advogado não quer isso. O advogado de defesa, ele pode falar, não, peraí, eu tenho prova aqui que foi legítima defesa. Eu tenho todos os elementos aqui que estão comprovados, estão evidenciados nos autos com relação ao estado de necessidade, a legítima defesa ou alguma outra excludente. Então, aqui, pessoal, cuidado, 415 vocês vão usar no procedimento do tribunal do júri. Então, a primeira coisa que é importante, 415 trata, sim, da absolvição sumária. Só que essa absolvição sumária é do tribunal do júri. E a gente está falando do 397 com relação ao procedimento ordinário e sumário. Então, ele não se mistura aqui, não se confunde com 415, tá? Entre o 415, o juiz teria a opção de absolver sumariamente
E aí, as causas de absolvição sumária eu nem vou abordar para não gerar essa confusão, mas o juiz teria a opção também de pronunciar entre as decisões do juiz naquele momento, de impronunciar, que é quando ele não se convenceu ainda de todos os elementos, e também, como última opção, de desclassificar, quando ele entende que não é doloso contra a vida e ele encaminha para o juiz que seja competente para julgar crimes que não sejam dolosos contra a vida. Vamos supor um caso de homicídio culposo e não homicídio doloso. Então, ele vai entender pela desclassificação e encaminhamento e remessa dos autos para o juiz que seja competente. Cuidado aqui, hein, pessoal. 397 é a absolvição sumária que eu vou alegar na minha resposta à acusação, querendo que o processo finde ali diante de alguma causa excludente ou até mesmo da extinção da punibilidade. Agora, o 415 vocês vão usar no procedimento do tribunal do júri. Para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, só para encerrar nosso tema entre resposta à acusação e agora diferenciando da defesa preliminar. Pessoal, o termo defesa preliminar, essa peça defesa preliminar, ela tem um momento processual diverso da resposta à acusação. Primeiro, antes de falar qual procedimento é aplicado à defesa preliminar, qual procedimento é cabível à defesa preliminar, antes disso, vamos só lembrar quando que eu apresento resposta à acusação. Nós tivemos uma denúncia ou queixa que foi oferecida, o juiz analisou a denúncia ou queixa, entendeu por receber essa denúncia ou a queixa, e após o recebimento, determinou a citação do acusado, que apresentou resposta à acusação. A defesa preliminar, pessoal, a ordem de atos é diversa. Vejam, e aqui já dá para a gente assimilar, já dá para a gente memorizar o porquê, até mesmo a razão do nome dela. Nós temos a denúncia ou queixa, que foi apresentada. Essa denúncia ou queixa apresentada é encaminhada para o juiz, que não decide ainda se recebe ou rejeita. O juiz não analisa ainda essa denúncia ou queixa. Eu coloquei na linha do tempo aqui para vocês queixa substitutiva, porque a defesa preliminar, pessoal, nós vamos ver que ela é aplicada em procedimentos em que não tem uma ação penal privada, como, por exemplo, o procedimento de crimes funcionais ou até mesmo da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Então, quando a gente fala aqui que a denúncia ou queixa, essa queixa substitutiva, o Ministério Público ficou inerte, lá na nossa segunda aula nós falamos sobre isso. O MP ficou inerte, diante da inércia do MP, pode a vítima ou o CAD aí representando a vítima apresentar a queixa-crime subsidiária, do parágrafo 3º do artigo 100. Então, oferecida essa peça da acusação, o juiz, ele simplesmente notifica o acusado. Pessoal, a principal diferença está aqui. No procedimento que nós vimos até agora, oferecida a peça da acusação, o juiz recebe e depois de receber, ele determina a citação. Na peça, quando a gente fala da defesa preliminar, eu não tenho ainda essa questão do juiz receber. O juiz só notifica o acusado. Então, antes do juiz analisar os elementos apresentados pela acusação aqui na peça inicial, o juiz notifica o acusado para se defender. Então, essa defesa, ela vem antes, pessoal. Ela é preliminar ao recebimento ou decisão de rejeição por parte do juiz. Diferente da resposta à acusação, que o juiz, quem quiser, consegue voltar lá na linha do tempo, ou se anotou ali a linha do tempo da resposta à acusação, é até mais fácil visualizar. Na resposta à acusação, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, determinou a citação e o acusado apresentou a resposta à acusação através do seu advogado. Na defesa preliminar, ele não recebeu ainda. Primeiro é apresentada a defesa preliminar. Ela é anterior à decisão de recebimento ou rejeição dessa denúncia ou queixa. Então, pessoal, aqui a gente tem um procedimento que foi oferecida a denúncia ou queixa, o juiz pegou aquela denúncia ou queixa, falou, informe o acusado, notifique o acusado dos fatos que estão sendo imputados a ele. E aí ele determina a notificação. O acusado, através do seu advogado, também é uma peça obrigatória. Então, se o acusado não tiver condições de constituir advogado, não puder constituir advogado por alguma razão, ele foi notificado e não apresentou a defesa,
O juiz vai determinar aqui, vai nomear um defensor para ele. Então, aqui, a mesma coisa que a gente falou na resposta à acusação com relação a ser uma peça obrigatória no processo. Então, o juiz determinou a notificação, o acusado apresenta a primeira defesa dele no processo, chamada de defesa preliminar, através do advogado, e depois disso, pessoal, o juiz decide se recebe ou rejeita essa denúncia ou queixa que foi apresentada. Então, a distinção aqui não é só vinculada ao procedimento, mas o momento também. Enquanto, quando a gente estava falando lá do procedimento ordinário e sumário, nós falávamos que o juiz determina a citação para a resposta à acusação, aqui ele determina a notificação para a defesa preliminar. E só depois da defesa, ele decide se ele recebe ou rejeita essa peça inicial por parte da acusação. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, ela vai ser rejeitada ou recebida aqui, ó, depois da defesa preliminar. Tá? Então, cuidado com essa ordem do procedimento, pessoal. Vou falar para vocês de 2 procedimentos nos quais são aplicados a defesa preliminar. O acusado vai ser notificado para apresentar essa defesa preliminar. O primeiro é o da lei de drogas. Ó, aqui, só peço, até percebi agora, tá uns 1.340, pessoal, aqui no post-it, ó, do slide, é uns 1.343. Depois, só cuidado quem estiver anotando aí, já faça a correção agora. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala da defesa preliminar, ela é aplicada, ela é prevista na lei de drogas, no artigo 55, parágrafo 1º. Também é uma defesa obrigatória, igual eu comentei para vocês, se não for constituído o advogado por parte do acusado, o juiz vai nomear um para ele. Então, oferecida a denúncia, o juiz ordena a notificação do acusado para oferecer, aí o legislador denomina aqui, defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Aí o parágrafo 1º traz o seguinte, na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas que pretende produzir e até o número de 5 arrolar testemunhas. Pessoal, é muito semelhante ao que nós vimos sobre a resposta à acusação. Posso alegar tudo o que interessa à minha defesa. Algumas teses, dependendo da situação, podem não ser ali interessantes ou de forma estratégica serem alegadas naquele momento, mas eu posso alegar tudo o que interessa à defesa do acusado aqui. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala da lei de drogas, é apresentada a defesa preliminar. Nessa defesa preliminar, eu posso alegar que o juiz deve, vejam, tá aqui para frente agora, eu posso alegar que o juiz deve rejeitar a denúncia, em vez de receber, porque ele não recebeu ainda. Então, não tenho que alegar nulidade do recebimento, porque lá na resposta à acusação, o recebimento estava para trás, já tinha acontecido. Aqui, eu não tenho que alegar nulidade do recebimento, porque o juiz se equivocou e deveria ter rejeitado. Não, ele não recebeu ainda. Então, aqui, pessoal, a tese talvez mais importante é a rejeição da denúncia, do 395, que a gente já passou por ele, tanto na aula de hoje como na aula passada. Então, aqui eu posso alegar a rejeição da denúncia, apresentar o rol de testemunhas, apresentar as provas que eu pretendo produzir, sendo essa talvez a tese mais importante, até porque o juiz ainda não recebeu a denúncia. E aí, a mesma coisa que eu falei para vocês com relação à resposta, eu posso deixar para alegar desclassificação, redução da pena, tráfico privilegiado, por exemplo, eu posso deixar para alegar tudo aqui, ó, nas alegações finais ou nos memoriais, tá? Cuidado, pessoal, eu deixei também uma observação aqui, a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, ela segue o procedimento do juizado, tá? Não o procedimento especial aqui para a Lei de Drogas. Além disso, nosso último tema aqui, pessoal, ainda dentro de defesa preliminar. A defesa preliminar também pode ser apresentada, e aí eu uso esse termo pode ser apresentado, pode ser requerida pelo juiz, e eu vou apresentar para vocês o porquê eu estou usando esse termo pode, tá? Mas ela seria, pelo menos na minha concepção, ela também é uma peça obrigatória no procedimento de crimes funcionais. Então, quando nós temos que um funcionário praticou um delito, uma infração penal, vinculada, utilizando o cargo dele, a função dele, ou as facilidades decorrentes do cargo, nós temos que ele praticou um crime funcional.
E aí, é lógico que esse tema, pessoal, é importante que ele seja estudado, que vocês lembrem quais são os crimes funcionais, começam lá no 312 e seguintes do Código Penal, mas é bom vocês vincularem essa aula com a aula teórica de Direito Penal Parte Especial, tá? É importante isso daqui só para abranger, só para entender quando que um funcionário pode ser acusado por crime funcional e quando que ele pode ser acusado por um crime comum. E aí, no procedimento dos crimes funcionais, o funcionário público que praticou o crime utilizando das facilidades da função ou durante o exercício da função, utilizando dela, nesse caso, pessoal, ele também será notificado para responder no prazo de 15 dias, para se defender no prazo de 15 dias, em relação à acusação que foi feita, em relação à denúncia que foi realizada. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala do crime funcional, o 414, ele também prevê a defesa preliminar. Ele também apresenta aqui, ó, que o juiz vai notificar, diante da denúncia oferecida, ele notifica o funcionário público, notifica aquele indivíduo que praticou o crime, para apresentar a defesa preliminar. O prazo dessa defesa preliminar nos crimes funcionais é de 15 dias. O prazo da defesa preliminar na lei de drogas é de 10 dias. Tá? Então, também é importante, mas é mais vinculado a concursos públicos aí, essa questão de prazo, porque na prática vocês vão ter o código lá no escritório. Então, pessoal, aqui, cuidado, a defesa preliminar nos crimes funcionais, o juiz vai notificar o acusado para responder em 15 dias, para se defender em 15 dias. E aí, o que é importante também lembrar é a súmula 330 do STJ, que traz que seria desnecessária essa defesa preliminar, essa resposta preliminar, quando a ação penal foi instruída por inquérito policial. Vejam, pessoal, nós temos no procedimento aqui, é um procedimento peculiar, esse do funcionário público, dos crimes funcionais, porque nós temos que o juiz notifica o acusado para apresentar a defesa preliminar. Depois disso, o juiz decide se rejeita ou recebe a denúncia oferecida. E se ele receber, eu tenho a citação para a resposta à acusação. Então, vejam, no procedimento dos crimes funcionais, eu tenho duas peças de defesa. Eu tenho a defesa preliminar, aqui após a notificação, e eu tenho que, se o juiz receber a denúncia, é oferecida a resposta à acusação. Ele determina a citação para a resposta à acusação. Aí o STJ, ao editar a súmula 330, fala assim, não, peraí, não precisa de duas. Se eu tenho que essa ação foi instruída, foi embasada em um inquérito policial, eu não preciso de defesa preliminar. Basta a resposta à acusação. Porque o procedimento permite, previsto no Código de Processo Penal, no 514, e seguintes, ele permite essas duas defesas. Primeiro, o juiz notifica para a defesa preliminar. Depois, se ele receber a denúncia ou queixa, o acusado será citado. E continua o procedimento igual ao ordinário. Então, o legislador possibilitou essas duas formas de defesa. Defesa preliminar após a notificação, e se o juiz entender pela continuidade do processo, ele determina a citação do acusado para ele apresentar a resposta à acusação, e daí para frente é igual ao procedimento ordinário sumário que nós vimos no começo da aula. O STJ, pessoal, entendeu que se você já tem a resposta à acusação, e se o procedimento, se o processo foi embasado, foi instruído com inquérito policial, não precisaria defesa preliminar. É lógico que nós temos entendimento diverso, no sentido de que a ausência de defesa preliminar aqui viola o devido processo legal previsto no 514 e seguintes, e por isso não é uma opção, ele pode ou não ter defesa preliminar. Não, não é opcional. Deve ter tanto a defesa preliminar, quanto também a resposta à acusação, que é o que é o procedimento previsto no artigo, tá? Deixo aqui para vocês também uma decisão nesse sentido, que é necessária, sim, tanto a defesa preliminar como a resposta à acusação. E não havendo defesa preliminar, não tendo sido dado a oportunidade para o acusado apresentar a defesa preliminar, porque o juiz suprimiu essa fase no processo, esse ato no processo de notificar para a defesa preliminar, nesse caso haveria uma nulidade.
Pessoal, então nós encerramos aqui nossa aula de hoje, encerrando também o tema, tanto resposta-acusação, como a estrutura vinculada aí, toda a resposta à defesa preliminar, tanto da lei de drogas quanto dos crimes funcionais, e nas próximas aulas nós daremos continuidade às nossas peças, e aí provavelmente nós veremos já os memoriais, tá bom? Bons estudos para vocês e até uma próxima aula.